Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois livros, um da Jane Austen, que tem duas novelas, Jack e Alice, e é claro que a minha máquina de lavar a roupa tinha que terminar agora. Eu tenho que ir lá, senão aquilo não para de apitar. Até já! Pronto. Acabei de vir da varanda, estive a pendurar a roupa. Está um frio! Eu já tinha o estendal na varanda. Porque estava lá uma camisola a secar. O Luís comprou uma camisola de lã e estava todo orgulhoso porque tio olhou para a etiqueta, viu a composição, porque eu já lhe tinha dito, opá, tenta comprar mais fibras naturais, não vais tanto para as sintéticas, porque não te vão aquecer tanto por um lado e por outro lado também não são muito boas para o ambiente, porque há restinhos dessas sintéticas que vão para os cursos de água, whatever. Sei lá, eu de vez em quando falo nisso, então eu tento não ser muito chata, mas às vezes falo nisso, eu todo cuidado, depois chego à casa, eu estava a ver a etiqueta, lavar à mão. E eu, caraca, mas é assim, também camisolas de lã não é para passar a vida a lavar, portanto também não é por aí. Então estava lá fora e fui pendurar a roupa lá fora com um outro casaco, lábios pintados, que é tipo que eu só pintei para o vídeo, e óculos escuros, assim, porque o sol bate com muita força e eu tenho os olhos um bocado sensíveis, e depois estava o meu vizinho lá fora, porque parece-me que deve ter avariado o carro, e pronto, a gente cumprimentou-se, somos bem educados, não é? E eu pensei, caramba, pá, ele deve pensar, esta gaja é tonhó. Sou só eu que penduro roupa na varanda com óculos escuros. Tipo, onde está a dar o sol. Não é? Tem que estar a dar o sol para eu pôr os óculos. Porque eu uso sempre, mete-me mesmo a impressão. E às vezes penso, pá, será que eu sou a única pessoa a fazer isso? Mas, enfim. Mas pronto, se eu soubesse o que sei hoje, tinha pendurado tudo cá dentro e depois levava lá para fora, porque o vento está agreste, está mesmo gelado cá em Viseu. Está sol, mas está frio. Anyway, voltando ao vídeo, portanto, eu vou falar destes dois livros. Curiosamente, são duas edições da Relógio d'Água. Eu tenho-lhes comprado bastantes livros ultimamente e depois gosto imenso das capas também. Acho que são edições muito cuidadas, a paginação também é ótima. E, curiosamente, só mesmo a título de curiosidade, comprei este livro com o Luís, comprámos a meias, que é o Duna. É um livro de ficção científica. O Duna está agora muito na berra porque saiu a primeira parte do Dune, pronto, do filme. Eu fui ver com o Luís ao cinema e gostámos muito. Eu não tenho muita tendência para fazer vídeos de filmes que são mais... filmes de que já muita gente fez revisão, que eu vi. Tendo a não fazer porque não, acho que depois não tenho nada a acrescentar, então não me apetece muito fazer, mas fomos ver e gostámos muito e decidimos ler o livro. O meu historial de tentar ler ficção científica é mau, porque eu das vezes que tentei não consigo. Portanto, romances distópicos, sim. Mas a ficção científica mesmo, em que a realidade é bastante diferente da nossa e depois há outras tribos e outras... eu nem sei muito bem, a sociedade está organizada de outra forma, se bem que parece-me a mim, daquilo que eu vou vendo nos filmes, porque eu depois, por outro lado, gosto muito de ver os filmes e as séries, estão sempre assentes num modelo ou que já existiu, ou que é da antiguidade clássica, ou que é muito religioso, tem sempre uma religião qualquer, ou seja, mesmo que lhes chamem coisas diferentes, o modelo em que está assente acaba por ser muito parecido com a organização que nós temos agora. A verdade é essa, mas eu não sei porque das vezes que tentei ler livros de... Olhem, agora que eu penso nisso, eu acho que eram mais livros de fantasia do que de ficção científica. Eu tenho uma amiga que me ofereceu um de fantasia e eu não consegui ler aquilo. Mas assim, mesmo ficção científica, eu não sei se já tentei ler. O meu pai tem bastantes porque ele gosta muito do género. E eu gosto muito do género em filme, em série, adoro mesmo, é dos meus favoritos. Então é estranho eu ainda nunca ter lido nada de ficção científica. Acho que eu devia tentar. Bom, e então, mas como nós gostámos muito do filme e queremos conhecer mais da história, decidimos comprar a meias o livro, pronto, Duna, que é assim este pequeno calhamaço, e vamos ler em voz alta, um ao outro, como se fazia antigamente, antes do advento da rádio e da televisão. Não é? Que as pessoas ao serão liam histórias umas às outras. Portanto, eu vou
ainda não começámos, portanto, quero ver, temos tido assim uns dias muito, muito complicados em que ou ele não está ou eu não estou. A ideia seria à noite, ao serão, lermos um bocadinho, mas por causa do trabalho tem sido complicado. E por acaso é curioso também, desculpem lá esta tangente, antes sequer de eu ter começado a falar nos livros, mas vai ser rápido. É engraçado que nós usamos muitas vezes expressões que têm muito mais a ver com a palavra dita, não é? Com a oralidade, do que com a palavra escrita. Isto não é uma ideia minha original, eu já li isto, acho que foi num livro do Alberto Manguel, se não me engano. Quando nós dizemos, como eu te disse no outro e-mail, ou... É claro que agora não me estou a lembrar de grandes exemplos, mas eu sei que muitas vezes quando eu escrevo, e a comunicação tem sido escrita, eu quando escrevo falo em oralidade, quando estou a comunicar. Como eu te disse, mas eu não disse, eu escrevi. Vão perceber? Coisas deste tipo, vão de reparar. E eu acho que isso deve vir ainda dessas épocas em que a comunicação era sobretudo oral. Muito mais do que escrita. Enfim, há partes. Bom, vamos mas é começar. Então, estes dois autores, eu já os li há umas semanas, estes dois livros, e acho que comecei até pelo Thomas Hardy, mas hoje vou começar ao contrário, pela Jane Austen, que é a mais velhinha, porque ela viveu entre 1775 e 1817, e aqui o Thomas Hardy viveu entre 1840 e 1928. Portanto, eu vou começar pela mais antiga, que é a Jane Austen. Então, eu não tenho este vídeo muito preparado, ok? Não tive tempo, mas eu tirei aqui alguns apontamentos dentro do livro, então vou tentar, na edição, que isto não fique assim muito mal. Pronto. Então, Jane Austen, para quem não sabe, ela nasceu a 16 de dezembro de 1775 no priorado de Steventon, no Hampshire. Era uma das filhas mais novas do reverendo George Austen e da sua mulher, Cassandra. Jane foi educada em casa, cedo frequentando a ampla biblioteca do seu pai. Para entreter a família desde muito nova, escreveu e representou peças teatrais. Aos 14 anos, escreveu o seu primeiro romance, Amor e Amizade, que é é uma das novelas de que vamos falar aqui. E depois eles chamam aqui romance, mas eu tenho lido... aqui, pois, o primeiro é que diz que é uma novela e o segundo é uma novela epistolar. Pois, exato, eu li aqui que é novela. Foi pouco depois dos 20 anos que Jane escreveu as primeiras versões daquilo que viria a ser mais tarde Sensibilidade e Bom Senso e A Abadia de Northanger. Esses trabalhos revelam já as características que a distinguiriam como romancista, a ironia ao serviço da inovação e a liberdade individual das suas personagens femininas. Etc. Ela escreveu outros livros também, como O Orgulho e Preconceito, como Mansfield Park, Persuasão, enfim. E são tudo livros que vale a pena ler. Eu já comentei aqui no canal que descobri há pouco tempo que tinha lido muito poucos livros da Jane Austen. Pensava que tinha lido mais. E acho que isso se prende por ter visto tantos filmes e séries baseados nesses livros, que tinha essa ideia, e depois descobri que não, afinal tinha lido muito poucos, então tenho ali alguns para ler. Só depois, entretanto, a minha mãe emprestou-me um livro para eu ler e eu também fiquei curiosa, então comecei a ler esse. Enfim, tudo bem, olha, todos os problemas fossem esses, sinceramente. Ora bem, antes de começar a falar das novelas, vou só ler aqui um bocadinho na contracapa, também para ajudar a contextualizar. Então, Jacques e Alice, de 1787, e Amor e Amizade, que é de 1790, portanto têm 3 anos de diferença, são novelas que permitem conhecer o início de Jane Austen como escritora. Nestes escritos adolescentes podemos ver o seu sentido de humor, a atenção ao que de ridículo existe nas relações sociais e o distanciamento da ficção sentimental. Observamos ainda o modo como Jane Austen procurava as palavras mais certeiras, as mudanças de atitude em relação às personagens e ao estilo, o pendor para os jogos de palavras e a subtileza da imaginação. G.K. Chesterton considerou a jovem Austen naturalmente exuberante e colocou-a na tradição de Rabelais e Dickens. Virginia Woolf sublinhou igualmente o humor dos seus primeiros escritos, e depois aqui abre aspas, talentosos, acessíveis, repletos de humor, que se conjuga com a inteira liberdade para o nonsense. Fecha aspas.
Desde os 11 anos, Jane Austen construiu-se deliberadamente como autora. Passou a limpo 27 histórias precoces em 3 cadernos, incluindo uma história paródica de Inglaterra, que escreveu com apenas 15 anos. O fim dos seus escritos juvenis é habitualmente identificado com Lady Susan, que escreveu entre 1793 e 1794, um romance epistolar como Amor e Amizade e igualmente pensado como divertimento para a sua família. Portanto, romance epistolar, epistolar tem a ver com epístola, portanto, com carta. Nós vamos sabendo da história através da troca de cartas, muitas vezes, entre os personagens, ou nem precisa de haver troca, estamos a ler cartas que nos vão contando a história. Mas Jack e Alice e Amor e Amizade não são exemplos de aprendizagem, mas obras que possuem valor próprio. E pronto, este aqui então é o livro. Esta imagem, já agora que está na capa, é de um quadro sobre fragmento de Retrato de Madame Récamier, de Alexandre Évariste Fragonard. E a tradução é de Frederico Pereira e Inês Dias. Temos aqui o índice com as notas. Eu tinha a ideia que isto tinha um prefácio ou um pós-fácio. Ou estou a confundir com o do Thomas Hardy? Acho que estou a confundir com o do Thomas Hardy. Estou. Ok. Exato, estou. Este do Thomas Hardy é que tem um pós-fácio de Virginia Woolf. Eu vou ler aqui um bocadinho os apontamentos que eu tirei de cada um dos romances. Portanto, eu li isto à noite e às vezes ia escrevinhando aqui no livro. Então, é um livro muito irónico, fantasioso, meio surreal em momentos. Por exemplo, há uma parte em que uma das personagens fica presa numa armadilha de... Eu nem percebi bem armadilha de quê, mas pareceu que seria daquelas armadilhas que fecham assim, de metal, uma coisa horrível. A Jane Austen às vezes era assim um bocadinho sanguinária, mas pronto. E depois fala de uma rapariga ou de uma família, que eram os Johnsons, que andavam sempre um bocadinho bêbados, e da sua filha Alice, lá está, que é um dos nomes que aparece aqui no título da primeira novela. A Alice, que está apaixonada por Charles Adams, que é descrito como um homem muito bonito, solteiro. E o Jack, eu até escrevi aqui, já nem me lembro dele, acho que aparece momentaneamente. E realmente acho que é uma personagem que aparece assim de repente, portanto nem percebo bem o que é que ele está no título. Isto mete assassinato, embriaguez, jogo, portanto tudo coisas assim um pouco reprováveis. Portanto, isto passa-se numa localidade que eu já não sei se anotei, se calhar não. Mas é uma localidade rural, portanto é no campo, mas temos ali algumas personagens que são, enfim, um bocadinho, que têm algum estatuto, como por exemplo a Lady Williams, que era uma viúva, dona de uma bela propriedade. Depois há uns diálogos entre a Lady Williams e a Alice, que é uma rapariga nova, que terá os seus 15 anos, por aí. Se calhar era mais ou menos da idade que a Jane Austen tinha na altura, mas eu não sei se ela dá a idade. E então era uma rapariga que é descrita como sendo assim um pouco aérea, como sendo bebedolas, portanto uma rapariga que bebe um bocado mais de vez em quando, e às vezes tinha assim umas discussões com a Lady Williams, discussões um pouco parvas. Logo no início dá para perceber um bocadinho o tipo de humor que vamos apanhar daí para a frente. Eu achei este livro um pouco errático, eu devo confessar que achei-o às vezes um bocadinho surreal, às vezes um bocadinho estranho. Estou tão habituada nas histórias da Jane Austen a uma narrativa muito certinha, muito organizada, e depois de repente aqui é tudo um bocadinho errático, mas ao mesmo tempo é divertido, porque tem essa vertente um pouco surreal. Então ela diz aqui: há muito tempo, o Sr. Johnson tinha cerca de 53 anos de idade. Envolvidos 12 meses, completou 54. Uma ocasião que o entusiasmou de tal modo que se resolveu a celebrar o seu aniversário seguinte com um baile de máscaras para júbilo dos seus filhos e amigos. Em conformidade com o seu plano, no dia em que completou o seu 55º aniversário, tratou que fossem expedidos convites para todos os seus vizinhos. Ou seja, logo aqui, não é? Envolvidos 12 meses, completou 54. Tipo, interessantíssimo. E então depois ela aqui introduz as personagens, estes convidados para o aniversário.
Lady Williams, o Sr. e a Sra. Jones, Charles Adams, as três meninas Simpson e que compunham a vizinhança de Pammy Diddle. E depois tem aqui uma nota, Pammy Diddle. O que era isto de Pammy Diddle? Isto tem algumas notas, é verdade. Mas são muito fáceis de consultar. Portanto, está aqui identificado como 2. O nome do local é uma palavra formada a partir de Pam, o valete de paus nos jogos de cartas, e Diddle, enganar. Portanto, aqui também há assim um trocadilho, uma piadazita que eu não queria apanhar. E na altura, pronto, lá está. Como foi à noite, nem me dei esse trabalho. Se calhar se tivesse lido o livro durante o dia ia tentar ver qual é esta localidade de Pammy Diddle, onde fica a Inglaterra, mas não existe. E formava o baile de máscaras. Bom, antes de mais, queria-vos ler, já me estava a esquecer, queria-vos ler aqui a dedicatória que a Jane Austen escreveu nesta novela, respeitosamente dedicada ao excelentíssimo Sr. Francis William Austen, guarda-marinha a bordo do Perseverance, navio de Sua Majestade. Ao seu dispor, assina esta humilde e obediente autora. Portanto, eu acho que isto era um irmão dela. Irmão de Jane Austen que veio a ser almirante, exatamente. Pronto, então achei isto muito engraçado, porque eu lembro-me que nunca escrevemos livros ou novelas epistolares de uma para a outra, mas eu e a minha irmã tínhamos alguns divertimentos que consistiam em contar histórias completamente estúpidas uma à outra e às vezes fazer umas gravações num gravador e criar assim umas realidades um bocadinho estranhas, mas enfim. Então achei isto muito querido. Enfim, pronto, então depois a história vai por aqui afora, mas é tão estranha, porque depois a dada altura aparece esta tal Lucy, parece uma coisa assim, assim completamente fora. Aparece a tal Lucy, e a Lucy também está apaixonadíssima pelo Charles Adams, como a Alice. Mas elas até se estão bem. A Lucy depois vai para Bath, acho que era Bath, não é? Vai para a cidade, com as três irmãs Simpson, depois é envenenada. Ouçam, é assim uma história do Arco da Velha, tem de tudo um pouco, mas é muito acelerada, portanto é uma história muito acelerada, não é? Tem um ritmo muito próprio. E a Lady Williams, confesso que me irritava um bocadinho. Exato. É uma discussão porque a Lady Williams está-lhe a contar uma história. A Alice, pronto, a Alice de vez em quando vai visitá-la e tal, e depois a Lady Williams quer contar-lhe a história da vida dela e começa a contar ao meu pai, era um cavalheiro do Berkshire, assim que eu já tinha reparado que a Alice estava um bocadinho já com os copos, mas ela começa, não sei o quê, dono de uma considerável fortuna, sendo eu e uns quantos mais os seus únicos filhos. Por volta dos meus 6 anos tive um infortúnio de perder a minha mãe, sendo na altura que começa, continua por aqui afora. No ano seguinte recebi um convite da parte de uma parente distante do meu pai para passar na sua companhia uma temporada na cidade na altura do inverno. A Sra. Watkins, portanto, isto é a Lady Williams que está a contar esta história à Alice. A Sra. Watkins era uma dama da alta sociedade, vinda de boas famílias e detentora de uma considerável fortuna. Era, segundo o consenso geral, uma mulher bonita, embora eu nunca a tenha achado especialmente agradável à vista. A sua testa era muito proeminente, os olhos excessivamente pequenos, para além de que a sua tez era demasiado corada. Como é que isso é possível? Interrompeu a menina Johnson, portanto a Alice, enrubescendo num acesso de irritação. Acha então que uma pessoa pode ter a pele demasiado corada? Acho de facto, e digo-lhe já porquê. E depois elas continuam por aqui afora com a Alice irritadíssima por a Lady Williams sequer considerar que uma pessoa pode algum dia ter a pele demasiado corada. Então, e depois a Lady Williams a dada altura diz, pronto, ok, então vá, vamos ficar por aqui, e depois continua a história, estás muito alterada. E depois quando mais tarde, uns capítulos à frente, tenta retomar a história e continuar, quando vai bater outra vez naquele ponto da pele muito corada, nem a Lady Williams deixa de querer dizer que acha que uma pele pode ser demasiado corada, nem a Alice deixa de se irritar imenso com essa consideração. E fica mesmo alteradíssima. E depois até têm que dar um passeio para espairecer. Então, realmente tem partes em que isto é bastante ridículo, mas ao mesmo tempo tem piada. Eu rimo. Devo confessar que rimo aqui em partes, mas depois tem uma vertente que eu acho que se nota que é um pouco... é uma forma um pouco infantil de organizar a história. Não sei, acho que se nota um bocadinho. É tudo assim um bocadinho atabalhoado. Eu senti isso, pronto. Agora, é ao mesmo tempo bastante sanguinário, bastante violento em partes. E com uma ironia muito agressiva. Há aqui as emoções aqui estão mais
descontroladas. Portanto, é a única comparação que eu posso fazer, e eu não sou estudiosa de todo das obras da Jane Austen, mas assim, como leitora casual que sou, a única coisa que eu notei assim mais é que estas duas novelas, tanto uma como outra, têm os sentimentos mais à flor da pele e são sentimentos e emoções mais intensas, não é? E nos outros romances não, são muito mais atenuadas, é tudo mais calmo. Portanto, continua a expor o ridículo de algumas situações, enfim, o machismo vigente, não é? E a posição subalterna da mulher de forma crítica, portanto, ela expõe muito bem isso, fala muito de dinheiro também e das posições de poder, das diferenças de situação das pessoas e de como isso também era injusto em grande medida, enfim, ou pelo menos foi assim que eu interpretei. Mas é tudo muito mais suave, muito mais calmo. Nestas novelas, não. E eu não sei, eu fico com aquela sensação que isto foi feito mesmo para divertir, não é? Que o objetivo é mesmo esse. Bom, e depois passando para Amor e Amizade, que é uma novela epistolar. Nós temos aqui uma senhora, eu não sei bem com que intenção, que pede a uma amiga para escrever a história da sua vida e para enviar por carta a história da sua vida para a sua filha. E então esta senhora envia a história da sua vida em várias cartas. Portanto, a Laura conta a sua história a Marianne, que é a tal filha da sua amiga, e pronto, é essa história que nós vamos ver. A Laura, meu Deus, esta eu devo dizer, esta novela irritou-me mais do que me divertiu, porque a Laura, meu Deus, o nível de inconsciência e de egoísmo desta personagem, não só dela, mas também das pessoas com quem ela se foi cruzando, é impressionante. Então, nesta continua a ser um pouco divertido, mas é um bocadinho mais exasperante do que divertido, ou eu senti isso ao ler o livro. Então, é uma novela epistolar, portanto é contada por meio de cartas, epístolas. E então, Laura conta a história da sua vida a partir do momento em que sai da casa dos pais com um homem, portanto para se casar, um grande amor e tal. Eu acho que ele, já não lembro se era escritor, era qualquer coisa que não pronunciava que fossem ter uma vida muito confortável. Na altura isto tudo passa-se em Inglaterra, não é? Agora também não me lembro qual era o sítio. As coisas correm mal, eles vão ter com uns amigos, pronto, e viver com eles, um casal amigo. Ela dá-se muito bem com a mulher desse casal, e eles já são amigos, também estão bem. E depois de repente elas ficam sozinhas, eles desaparecem, ele é preso, portanto o marido da amiga, da Laura, é preso. E depois já não me lembro se o marido da Laura desaparece. Ela, entretanto, tinha sido deserdada pelo pai. Essa parte não é muito clara já para mim. Se foi deserdada, se foi ela que achou que não precisava dele e desapareceu. Porque ela até tinha uma relação bastante amorosa com a família, do que eu me estou a lembrar. Lá está, eu já li isto há algumas semanas e não tirei apontamentos. Estão a ver, é o nível de preparação destes vídeos. Mas, não obstante isso, esses pormenores, a verdade é que a Laura, a dada altura, a Laura e a amiga começam a fazer coisas muito questionáveis do ponto de vista ético e moral. Acham que têm que tomar conta delas, acham que há coisas que são perfeitamente aceitáveis, como roubar uma pessoa e enganar, porque elas precisam, e então distorcem completamente os argumentos para justificar determinados comportamentos que são completamente reprováveis. Eu aqui assinalei algumas páginas, portanto eu vou ler o que é que eu assinalei, que já não me lembro o que é que foi. Ai não, esta pois, porque a Jane Austen, por outro lado, nesta novela ridiculariza de tal forma a Laura e a amiga, que é a Sofia. E então... Ok, exato. Nunca assisti... Isto é a Laura, não é? É sempre a Laura. Nunca assisti a uma cena tão comovente como o encontro de Edward com Augustus. Ai meu Deus. Nunca assisti a uma cena tão comovente como o encontro de Edward com Augustus. Como é que eu leio isto? Augustus, acho que é isto. Portanto, dos dois amigos. O marido dela e o amigo. Portanto, o Edward é o marido da Laura, o Augustus é o marido da Sofia. Minha vida, minha alma, exclamou o primeiro. Meu adorável anjo, retorquiu o segundo, enquanto se lançavam nos braços um do outro. Foi demasiado perturbante para os meus sentimentos e os de Sofia. Desmaiámos alternadamente sobre o sofá. Isto de desmaiar alternadamente sobre o sofá é o máximo. Pronto, mas ela fala aqui mais desmaios. Por acaso esta novela tem muitos desmaios.
Eu acho que é um bocado a Jane Austen a gozar com a quantidade de vezes que as senhoras desmaiavam e se sentiam, ai, leve e tal. Se calhar era um pouco fita, não faço ideia. Não tem a ver com os corpetes, digo-vos já que isso é um mito. Eu sigo algumas youtubers que falam sobre roupa histórica e essa história dos corpetes foi um mito que chegou até nós, porque eles até era tipo, antes dos sutiãs era o que se usava. E não era para partir costelas nem nada, era mesmo só para suportar o peito e também dar uma certa silhueta, porque alguns depois tinham assim umas armações que vinham para fora. Pronto, não era para apertar até mais não o tronco. Enfim. Bom, mas não vou falar sobre isso. Página 73. Exato, mais um caso. Para completar tão inaudita barbaridade, fomos informados de que em breve seria executada a penhora da casa. Portanto, isto é próximo de quando o Augustus é preso. E o que poderíamos fazer a não ser o que fizemos? Suspiramos e desmaiamos sobre o sofá. Pronto, desmaia-se muito aqui. E depois os desmaios, outra vez anotei, página 91. Isto lê-se muito bem. Isto lê-se rapidamente. Que é muito divertido ao mesmo tempo e é muito rápido, é tudo muito dinâmico. Ok. Isto aqui é quando a Sofia e a Laura não sabem onde estão os seus maridos, portanto começam elas, encetam uma viagem, eu acho que era para ir ter com um familiar, agora não me lembro se era da Sofia, se era da Laura, para pedir ajuda. Pronto, temos que nos lembrar que nesta altura as mulheres assim de uma certa posição não trabalhavam, então tinham que... estavam um bocado dependentes de quem as pudesse e quisesse ajudar. E então encontram no caminho um acidente em que estão os seus maridos. Portanto, elas aproximam-se, veem ela chama aqui feia-tonte, portanto seria o meio de transporte, uma espécie de carro, mas daquela altura, não é? No chão. E eles também... É isso? Exato, portanto era uma pequena carruagem, fui aqui ver no dicionário, portanto encontram uma pequena carruagem abalroada, veem os seus maridos no chão estendidos, e então diz aqui, aproximámos-nos, eram Edward e Augustus, sim minha querida Marianne, eram os nossos esposos. Sofia gritou e caiu desmaiada no chão, enquanto eu gritei e enlouqueci imediatamente. Ficámos, pois, ambas privadas dos nossos sentidos durante alguns minutos, e quando os recuperámos, perdemos-los novamente. Continuámos nesta infeliz situação durante 1h15. Sofia a desmaiar e eu a enlouquecer continuamente. Portanto, as pessoas mais inúteis numa situação de urgente e de exigência de cuidado e de ajuda, portanto, são as pessoas mais inúteis que existiam à face da Terra. Enfim, e depois continua por aqui fora, mas isto é muito ridículo, porque depois, afinal, o Edward não está morto e vão ter com ele, mas depois não fazem nada, são completamente inúteis e só estão muito preocupadas com aquilo que estão a sentir e como a situação é tão dramática e tal, mas depois não fazem nada de útil, enfim. E depois, por último, assinalei aqui na página 96... Elas depois vão para casa de um homem que muito simpaticamente decide ajudá-las, que eu agora é isso, não me lembro se era familiar, e elas são terríveis, roubam-no, enfim, mas acham que têm toda a justificação para fazer isso, interferem na vida da filha dele, porque ela está apaixonada por um rapaz e elas convencem-na que ela não está, porque ele não é romântico o suficiente, ou só é assim uma coisa. E eu não sei se não será um pouco para ridicularizar aquilo que era a ideia talvez romântica da altura, do que era um grande amor. Enfim, desconsiderando a parte também prática que é possível que a Jane Austen sempre tenha tido muito presente em si mesma. Portanto, que sim, não é para descurar o amor, mas também há a parte material e prática, sobretudo na vida de uma mulher que não tem grandes hipóteses, não tinha grandes alternativas. Portanto, eu não sei se já é uma Jane Austen adolescente que tem perfeita consciência disso e está a ridicularizar, enfim, aquelas raparigas, talvez da idade dela, que acham que é perfeitamente possível ter uma boa vida só, sei lá, seguindo uma grande paixão sem ter em conta depois todas as outras condicionantes. Não sei se é isso. Se calhar estou a ler aqui muita coisa. E então eu assinalei a página 96, deixa eu ver. Mas não diga onde, tenho que procurar aqui. Ok. É quando a Sofia fica doente. A Sofia fica doente a dada altura, portanto a amiga dela
Portanto, os maridos já estão mortos, elas estão lá na tal casa do familiar. E ela diz... Ai de mim, os meus receios justificaram-se inteiramente. Sofia foi piorando e eu fui ficando mais assustada de dia para dia. Ela acabou por se ver confinada à cama que nos fora cedida pela dona da casa. A sua doença transformou-se numa tuberculose galopante que a levou em poucos dias. No meio de todos os meus lamentos por ela, e deves calcular como foram violentos, portanto lá está sempre aquela coisa, ai eu sofri, eu horrível, ainda obtive algum consolo ao pensar que lhe tinha dedicado toda a atenção possível durante a sua doença. Chorara por ela todos os dias, banhara o seu doce rosto com as minhas lágrimas e apertara continuamente as suas mãos entre as minhas, de género, amiga, ninguém quer saber do que é que tu fizeste, porque é que está a tua amiga que está a morrer. Minha querida Laura, disse-me ela poucas horas antes de morrer, aprende com o meu infeliz fim e evita a conduta imprudente que o ocasionou. Cuidado com os desmaios. Embora na altura possam ser refrescantes e agradáveis, lembra-te de que, se demasiado frequentes e em ocasiões impróprias, acabarão por se revelar nocivos para a tua constituição. O meu destino ensinar-te-á isto. Morro enquanto mártir do desgosto pela perda do meu Augustus. Um desmaio fatal custou-me a vida. Cuidado com os desmaios, querida Laura. Um ataque de loucura não é de longe tão perigoso, não é? Porque a Laura, quando elas os encontraram, portanto a Sofia fartou-se de desmaiar e não sei se tipo desmaiou por cima de uma poça e apanhou um resfriado, já não me lembro muito bem. E a Laura enlouqueceu, seja lá o que isso for. E diz depois, ela continua com isto, acaba por representar um exercício para o corpo, portanto o enlouquecer, e se não for demasiado violento, atrevo-me até a dizer que esse frenesim pode ter efeitos benéficos para a saúde. Tipo, a Sofia está no seu leito de morte e está com este discurso. Por isso enlouquece tantas vezes quantas quiseres, mas não desmaies. Pronto, enfim. Eu achei imensa piada. Esta novela realmente, elas são exasperantes, estas duas personagens, mas eu fartei-me de rir. É assim um drama, uma coisa assim muito ridícula, muito exuberante, é assim uma coisa, umas drama queens que estão aqui. Mas assim muito egoístas e com uma bússola moral assim um bocadinho avariada. Depois, passando para O Pregador Atormentado, isto é um livro muito mais calmo, é de Thomas Hardy. Eu não conhecia este autor, foi uma subscritora que me falou dele, a Joana Santos, e eu gostei muito do livro. É um livro também que se lê muito bem, é muito pequenino, aliás, ele tem este volume, que já é pouco, mas as letras são bastante grandes, portanto este livro, desculpem, até podia ser um volume mais pequenino. Isto tem tradução de Vasco Gato e tem um pós-fácio de Virginia Woolf. Eu assinalei na página 92 e 93 Qual o Gênio de Thomas Hardy, portanto isto já no pós-fácio da Virginia Woolf, que foi a parte mais difícil de ler, na verdade, porque o romance em si é bastante acessível. Mas antes disso, Thomas Hardy nasceu a 2 de junho de 1840 em Higher Bockhampton, no condado de Dorset, sudoeste de Inglaterra. Foi o primeiro filho de um pedreiro e construtor e de uma cozinheira, mas a mãe era uma mulher culta e encorajou Thomas a ler as obras completas de Virgílio, traduzidas por Dryden e Samuel Johnson. Entre 1848 e 1856, frequentou a escola local, onde aprendeu francês, latim e alemão. Aos 16 anos, tornou-se aprendiz junto do arquiteto e restaurador local, John Hicks, com quem trabalhou até 1861. Durante esse período estudou os dramaturgos gregos antigos. Em 1859 leu A Origem das Espécies e escreveu o seu primeiro poema, Domicilium. Aos 23 anos foi para Londres como ajudante de arquiteto e frequentou o teatro e a ópera. Visitava quase diariamente a National Gallery, leu então filósofos como Spencer e Stuart Mill e os poetas Shelley, Browning e Swinburne. Na primeira metade dos anos 1870, publicou vários romances, entre os quais A Pair of Blue Eyes, 1873, e Far From the Madding Crowd, que é O Longe da Multidão, que foi outro livro que eu comprei a conselho da Joana Santos, mas comecei por este, porque este mandei vir porque achei interessante e estava com desconto, e comecei por este. E depois irei passar para O Longe da Multidão, que acho que será o romance mais conhecido dele. Portanto, o de 1874. Este último obteve um êxito considerável. Foi nesse ano que casou com Emma Gifford, que o encorajou a dedicar-se profissionalmente à escrita. Até à sua morte, Thomas Hardy escreveu uma vasta obra de poesia, contos, novelas e romances, de cariz realista e quase todos tendo como cenário o sudoeste de Inglaterra. Pronto, e continua por aqui afora.
Ele morreu em 1928, estando sepultado no Poets' Corner, na Abadia de Westminster. E depois aqui no pós-fácio da Jane Austen, portanto, página 92-93 desta edição, ela diz aqui a dada altura: o momento de visão é seguido de longos períodos de diurna claridade e também não podemos acreditar que houvesse engenho ou técnica capaz de prender esse poder à solta para lhe dar melhor uso. Assim os romances estão cheios de desigualdades, são pesados, obscuros e inexpressivos, mas nunca áridos. Portanto, ela está a falar dos romances de Thomas Hardy. Há sempre a envolvê-los uma leve aura de inconsciência, aquele halo de frescura no limite do não expresso que tantas vezes traz a mais profunda satisfação. É como se o próprio Hardy não estivesse completamente consciente do que fazia. Como se a sua consciência captasse mais do que ele podia produzir, e o escritor deixasse aos leitores a tarefa de apreenderem os seus sentidos na totalidade e os suplementarem com a sua própria experiência. Por estas razões, o gênio de Hardy era irregular na evolução e desigual na concretização. Mas quando o momento chegava, magnificente na consecução. E o momento chegou em toda a sua plenitude em Far from the Madding Crowd, portanto, longe da multidão. O tema estava certo, o método estava certo. O poeta e o homem rústico, o homem sensual, o homem sombrio e reflexivo, o homem erudito. Todos eles se aliam para produzirem um livro que, independentemente de modas e tendências, tem lugar assegurado entre os grandes romances ingleses. Portanto, aqui a fazer uma grande apologia do livro Longe da Multidão, eu ainda não li, e do autor. Não é, de certa forma, do autor, como se ele fosse quase um natural, foi assim que eu interpretei. Não fosse uma coisa muito consciente, mas ele ser muito bom de forma muito, muito natural. Aqui nesta história, isto fala do pregador, ou do pregador, acho que é mais correto, não é? Como é que se diz? Pregar. Pregar se calhar é pregador. Portanto, um padre que vai para uma localidade que será no Dorset, portanto eu sei que é junto ao mar, é costeira, e eles dizem aqui, pois eu não anotei, eu preparei isto muito mal. Mas eu vou-vos contar assim de uma forma genérica, sem tentar assassinar a história ou induzir em erro, mas isto é numa localidade pequena, portanto este padre vai para lá, mas é temporário. Atenção que isto é um padre que se pode casar, portanto eu diria que será protestante ou será anglicano. Eu não sei o suficiente sobre a religião, mas sei que em Inglaterra o protestantismo e o anglicanismo acho que são as que estão mais vigentes, e eu nessas como é que se diz? São vertentes da religião cristã. Meu Deus, o meu vocabulário está terrível. Mas os padres podem se casar se quiserem, portanto acho que é opcional, e no caso do anglicanismo em alguns grupos, não sei se é no geral no anglicanismo, mas tenho essa ideia, que as mulheres também podem exercer esse papel. Bom, então este rapaz vai para esta localidade, fica hospedado numa casa de uma mulher que ele acha muito bonita, que é viúva, também jovem, portanto ficou viúva jovem, e ele fica lá hospedado e começa a reparar que ela tem uma vida um pouco estranha, porque sai à noite, desaparece, ele está interessado nela, portanto ele está apaixonado por ela. Ela tem um modo um pouco misterioso também de se comportar e de se relacionar com ele. Ela tem uma ajudante lá em casa e tem a mãe, se não estou em erro. E é tudo um pouco misterioso. E ele tanto força e tanto é chatinho que acaba por descobrir que ela faz contrabando. Portanto, há uma rede de contrabando nesta localidade. E tem a ver com o facto de ser uma localidade pobre, tem a ver com os impostos que teriam de pagar, que isso é falado no livro. Se tentassem, enfim, importar alguns dos bens, eu depois agora não tenho a certeza se alguns dos bens são ilegais ou se só os impostos é que são muito pesados sobre esses bens, mas acho que tem mais a ver com esta última hipótese. Portanto, eles não estão a fazer nada de, enfim, assim tão reprovável, exceto que é ilegal. Pronto, mas pode-se dizer que as regras que existem não, quer dizer,
não ajudam quem está a sofrer e quem é pobre e quem passa por necessidades, bom, seja como for. Mas o padre fica logo muito incomodado com isto e começa a aconselhá-la. Esta é uma personagem, este pregador ou pregador, que me irrita um bocado, porque ele está sempre a meter, está sempre a mandar bitites, o que é que ela deve fazer, o que é que não deve fazer. Eu vou influenciá-la porque ela está perdida e isto é uma mulher que sabe o que é que está a fazer, porque é que está a fazer, e ela vai dizendo isso no livro. Está a ajudar também um primo e tem muita consciência da realidade dela e do que é que pode fazer e como, de forma a não ser apanhada por um lado, de ajudar as pessoas em volta e, enfim, a não morrerem de fome também. Então, ela não está perdida, não acho que ela esteja perdida. Ela optou por aquele caminho porque acha que é aquilo que a vai ajudar e acha que é justo. Seja ou não, pronto, isto sem... É claro que já se percebeu o que é que eu acho sobre isso, mas sem querer estar a tecer juízos de valor. E este pregador acha que não, acha que ela está a fazer mal, quer se casar com ela, eles a dada altura até ficam noivos, só como ela insiste naquele caminho e ele também não quer estar ligado a isso, porque acha mal e não sei o quê, eles há ali uma altura em que se separam. Só que acho este pregador muito moralista e muito isso, muito chato, mete-se em tudo. Então não fiquei fã dele. Mas ao mesmo tempo torna este romance um bocadinho divertido. Eu não sei se era essa a intenção do Thomas Hardy com esta personagem, mas eu achei este pregador assim um bocadinho ridículo em partes. Mas veio-se a revelar que de certa forma tinha razão. Não é? Mas também tinha razão, enfim. Água mole em pedra dura, não é? Tanto bate até que fura. Mas não sei se é por aí. Mas acho que tinha mais a ver com o que era a realidade da mulher naquele tempo e as opções que lhe estavam, enfim, abertas para viver e para sobreviver e aquilo a que se tinha que conformar. Pronto, para viver a sua vida o melhor possível. Portanto, acho que está mais preso com isso do que ele ter razão. Porque o gajo é isso, pá, irritou-me um bocado ao longo do livro. Não obstante, eu gostei de ler o livro. Acho que é uma leitura fácil, clara, mas tem as descrições das paisagens em momentos. É muito bonita e da noite e dos caminhos que eles percorriam à noite por causa do contrabando. Achei essas descrições bastante ricas. São pequenas, não é? Porque o livro é pequeno e está muito centrado na relação entre o pregador e a mulher. Agora, eu estou-lhe a chamar a mulher, também não me estou a lembrar do nome do personagem em si, do pregador, não é? É a senhora Newbury, Lizzie Newbury, portanto é a mulher, e aqui o pregador, estava a ver se apanhava aqui o nome dele, Stockdale, pronto, e o Stockdale é o pregador, mas eu não simpatizei nada com a personagem dele, achei-o muito moralista e muito aborrecido. Enfim, pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desta apreciação com todos os seus defeitos, porque isto não foi um estudo a fundo dos livros, nem eu consegui prepará-los como deve ser, mas acho que já deu para dar uma ideia do que é que, pelo menos do que é que eu senti ao lê-los e do que é que eu achei dos livros. Foi uma revisão honesta, ainda que nada académica, assim, muito, muito longe de ser académica. Também eu não sou académica destes temas, portanto, nem que eu quisesse. Mas enfim, tenho consciência que realmente está pouco preparado, mas é provável que os próximos tempos seja assim. Mas eu também não queria deixar de partilhar convosco estes livros. Pronto, é tudo. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau!